Na hora de comprar uma roupa, você costuma analisar o tecido? Olhar se ele tem ou não qualidade, se é fresco, se encolhe, ou você é do tipo que compra só pela beleza? Para entender tudo sobre o mundo dos tecidos, descobrir quais são os mais arejados para usar agora no verão, eu recebo Fernanda Steffens, que está aqui comigo, engenheira têxtil, professora do mestrado de Engenharia Têxtil da UFSC aqui de Blumenau. Boa tarde, Fernanda, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fernanda, vamos falar um pouquinho de tecido então, porque os tecidos nos acompanham há gerações e gerações. Sempre essa segunda pele nos cobrindo, né? Exatamente. Quando a gente fala de tecido, né, muitas vezes a gente acaba até banalizando, né? Ah, vou sair com tal roupa e tá tudo certo. Mas se a gente presta atenção, o vestuário, ele tá em diferentes etapas da nossa vida. Desde que a gente nasce, a gente já é colocado ali numa cobertinha, num lençol, e assim ele vai no decorrer ele nos acompanha, né? É uma segunda pele, como você mesmo disse, e até no momento da morte a gente também está em contato com o vestuário, com o material têxtil. E, na verdade, quando a gente fala de um material têxtil, às vezes as pessoas simplificam. É bom que simplifique, sim, mas é muita tecnologia por trás desse material têxtil, ainda mais se a gente fala de um material têxtil para o verão. A gente fala muito de roupas mais leves agora no verão, prática de atividade física. E existem tecidos hoje cada vez mais apropriados para esse tipo de exercício, para transpiração. Que tecidos são esses? Na verdade, quando a gente fala de... É uma combinação, né? Desde a escolha dessa fibra que você vai estar em contato, a interação dessa fibra na tua pele, ela pode provocar ou não uma alergia, enfim. A escolha da estrutura têxtil, é um tecido plano, é uma malha. Quando a gente está falando de uma prática esportiva, a gente quer flexibilidade. Logo, eu trouxe aqui algumas coisas, nós estamos falando principalmente de malhas, né? Justamente para promover essa flexibilidade. Leveza, como você também mencionou, e aqui até trouxe algumas estruturas para a gente observar, no sentido, aqui eu tenho uma estrutura mais fechada. Essa daqui é um tecido que a gente encontra com bastante facilidade no comércio, né? Exato. Ele lembra uma lycra, tá certo? Lycra é uma marca, mas enfim, é assim... Tem elastano, tem elastano. Então, ela tem poliéster e elastano, essa daqui. É isso que caracteriza mais ela, poliéster e elastano na composição. Na composição e ser uma malha, por isso que ela tem essa elasticidade. Aqui eu também trouxe uma outra malha, e se a gente observar, por exemplo... A gente tem aqui pequenos furinhos. Sim, essas daí tem pequenos furinhos. Ela é mais leve, mais indicada? Bem, o que acontece? Esses furinhos, eles podem acabar facilitando essa gestão de umidade, né? Durante a prática, então o corpo, ele se aquece e vai liberar o suor. Principalmente aqui, eu também trouxe, lógico, né? Em tempos de Copa do Mundo, também trouxe a camiseta da seleção. A gente procura falar de tecidos, né, principalmente que eles possibilitem essa gestão de umidade, né, esse transporte de umidade do corpo para o exterior. Falamos muito aqui de tecnologia, por exemplo, Dry Fit, né? O que é essa tecnologia Dry Fit? São fios muito finos, quando eu falo muito finos. E por serem tão finos, eles favorecem essa gestão dessa umidade. A gente consegue fazer uma comparação, por exemplo, quando a gente vai escolher um lençol, a gente vê um lençol de tantos fios, outro tem mais fios. Poderia ser mais ou menos essa comparação? Um dry fit tem mais fios, os fios são mais finos? Exatamente, eles são muito mais finos. E quando a gente está falando de um material constituído, né, por fios mais finos, a gente também está falando de uma maior qualidade. Você falou do lençol, é interessante, agora já saindo, né, não falando tanto de esporte, mas se você compara, por exemplo, um lençol 180 fios, um lençol 350, então imagina, são 350 fios numa unidade de comprimento, é muito mais fino esse material. E por isso que ele acaba tendo esse toque, né? Falamos nós estamos falando de conforto aqui, dessa interação desse material no meu corpo, no seu corpo, que talvez tenhamos sensações diferentes. Agora, a gente consegue descobrir se a peça, se o tecido tem qualidade só no toque?
É uma série também, como disse, é uma visão um pouquinho mais técnica, é uma série de fatores, mas com certeza, se você, o toque ele vai te auxiliar muito a ter essa percepção, né? Se ele é um tecido mais agradável ou menos agradável. Eu queria fazer aqui um parênteses, a gente começou a falar sobre vestuário de futebol, então até um passado relativamente recente, as camisetas eram 100% algodão. Então você imagina um jogador de futebol que ele ali no meio, né, não sei quando, corre muitos quilômetros e ele soa suando muito, soa 2 litros de água, 50% ficaria retido nesse material têxtil. Então imagina ele correr com 1 quilo a mais. E hoje, com essas tecnologias, a gente vê então a tendência justamente é essa, é redução, é leveza, para possibilitar com que haja essa gestão de umidade da melhor forma possível. Então, quer dizer, quanto mais qualidade, mais essa umidade sai desse tecido, ele não pesa tanto. Para quem pratica exercício faz uma diferença enorme. Com certeza. Na hora de correr, na hora de andar de bicicleta ou qualquer outra atividade, ter, né, esse peso no corpo. Com certeza, com certeza. E aqui a gente já começa a falar, então, de têxteis, claro, né? A gente pode estar falando de um vestuário convencional, nosso vestuário. Mas quando a gente começa a falar de tecnologia, a gente está falando até mesmo de têxteis aplicados em outras áreas que não seja só o vestuário convencional. Eu toda vez, durante as aulas, que paro para pensar que um vestuário, ele pode aumentar o desempenho de um atleta, eu acho isso, claro, sou da área, mas isso é sensacional. Sim. Né? Ele é a possibilidade que o material têxtil ele produz. Está contribuindo para um resultado Com também, certeza. né? Vamos falar um pouquinho de cores, Fernanda. As cores também impactam agora no calorão, a gente já ouve falar muito. Ai, não dá, não vou usar preto, porque o preto chama o calor, né? É isso mesmo? O que acontece, cores claras, elas refletem mais o calor, isso é verdade. E cores escuras, elas apresentam a tendência de absorver esse calor. Em contrapartida, elas têm a proteção, elas proporcionam proteção UV. Então, quer dizer, não dá para dizer que um material escuro ele vai ser negativo, justamente por bloquear esses raios UV. Então, percebe? A gente fala de fibras, a gente fala de estruturas, a gente fala de acabamentos. São muitos os parâmetros envolvidos para o desenvolvimento dessa peça. Vamos falar um pouquinho sobre o mestrado. Você hoje é professora do mestrado têxtil, né? Aqui da UFSC Blumenau. Tem aqui em Blumenau e em qual outro lugar do país? A gente sempre quando fala do mestrado, a gente fala com muito carinho, é o PGTEX. Ele é um curso recente, nosso mestrado, mas só temos 2 no país, um no Rio Grande do Norte e um em Santa Catarina. Então, a gente apresenta justamente por ser um polo têxtil, né? A história de Santa Catarina está intimamente relacionada à história têxtil. Uma indústria forte, a indústria, né, que a gente tem exatamente. Aqui. Então, a gente aqui fala desse mestrado com muito carinho, porque falamos muito sobre sustentabilidade no mestrado, falamos muito sobre aplicações de materiais têxteis em outras áreas também. E é uma profissionalização importante, né? Você, por exemplo, precisou ir para fora de Blumenau, para fora do Brasil, para se profissionalizar. Exatamente. Eu não tive... As pessoas sempre veem o glamour de você ter morado fora, né? Eu morei fora do país há alguns anos, justamente para fazer o mestrado e o doutorado, mas ter a possibilidade de você permanecer fiel à sua área, no caso, né, um engenheiro têxtil, e poder contribuir para o desenvolvimento dessa economia é uma grande oportunidade. Certamente. E esse mundo dos tecidos também desperta cada vez mais curiosidade, porque na hora da compra sempre bate dúvida, a gente tem que se atentar ao toque, ao que está escrito na etiqueta também. Com certeza. Né? A etiqueta é muito importante. Se está escrito para não misturar as cores, é porque alguém provavelmente estudou aquilo, então não mistura, né? Se está dizendo, olha, não lave a tal temperatura, é também uma dica, não lava naquela temperatura, porque provavelmente
vai dar problema. E os tecidos mais frescos agora, então, para o verão, são esses que realmente liberam a umidade com mais facilidade. Com certeza. Algodão 100%, por exemplo, já é você deu um exemplo ali que retém muita umidade, né? Então, às vezes a gente acha, puxa, eu só uso peças 100% algodão. Tinha até um glamour em falar isso. Tem que tomar, às vezes, um certo cuidado, dependendo, morando em Blumenau com altas temperaturas. Tem que depender muito de qual atividade que você vai fazer com aquele material, né? Claro, o algodão 100%, sim, você usou a palavra glamour. Ele tem, sim, o seu glamour, né? As mamães gostam de comprar meias para as crianças 100%, você disse que é mãe, então, eu não sei a idade, né, mas enfim, justamente para hipoalergênico e etc. Mas tem que se atentar para que você vai estar utilizando esse material têxtil. É interessante, é bom essa conversa justamente para a gente ver o quanto que nós temos, né, para falar sobre um assunto que parece tão simples, né? Parece tão simples. A gente vai lá, tem tantas opções nas araras, nas Exato. lojas e tudo mais, mas essa escolha impacta na nossa rotina. Com certeza. Muitas vezes o uso daquela peça provoca uma alergia ou não vai bem no meu corpo, não, né, eu não consigo transpirar, enfim. Então tem que olhar os materiais adequados mesmo. Com né? certeza, desde a fibra, a modelagem ao produto acabado. Fernanda Steffens, muito obrigada pelas informações. Adorei todas as dicas, os esclarecimentos. É um assunto que realmente vale aí para umas próximas oportunidades. Tem muita coisa para falar, ainda mais a gente morando aqui numa região tão têxtil, né? Muito obrigada e estamos à disposição. Obrigada, Fernanda.